Ok, então dando continuidade aqui ao exercício da página 77, onde nós modelamos já o primeiro componente, começamos agora a análise desse modelo. O modelo 2, ele também é uma relação entre três volumes. A única diferença, digamos, significativa é que a região inferior existe uma remoção de material. Tá? Na base tem uma remoção de material que não existia nesse modelo. Esse aqui só acrescentava material. Tá? Então, essas informações ao lado aqui, vocês vão aproveitar algumas delas agora já e outras só no momento que vocês podem partir para a documentação, lá para o ambiente do papel. Tá? Então, nesse primeiro momento, nós vamos fazer uma análise da intenção do projetista quando colocou essas restrições dimensionais. Tá? Aqui é restrição dimensional, na documentação é restrição dimensional também. Tá? Lembrando que o desenhista, de preferência, né, quanto mais qualificação técnica tiver, melhores são os resultados do trabalho que ele desenvolver. Então, se você pudesse ter uma engenharia só com projetistas, né, com certeza o trabalho seria melhor qualificado, né, porque ele é desenhista e projetista. Ele já está um passo adiante. Então, a documentação é algo que ele tira de letra. Tá? Então, baseando, tá, na modelagem, nós verificamos que houveram algumas restrições. Tá? Por exemplo, altura total 90 mm. Não existe uma cota aqui, né? Uma informação dimensional, mas existe uma informação textual aqui e tem valor de documentação. Então, uma forma de eu amarrar essa informação é eu cuidando na modelagem para que sobre, né, e seja utilizado uma restrição dimensional de 90 mm que restringe o topo desse volume de 50 por 50 e a base desse volume de 70 por 100 mm. Tá? Então eu preciso cuidar disso. Muitas são as formas de eu chegar nesse volume atendendo essas restrições. Tá? Então, vai da tua experiência, vai da tua análise que você fizer e como nós chegaremos nesse volume aqui. Eu vou fazer não necessariamente da forma ideal. Tá? Não existe uma forma ideal. Existe sim um atendimento a uma necessidade de projeto. Tá? Eu vou tentar então chegar nesse modelo aqui só com as informações de acordo com o que o projetista colocou aqui. Tá? Bom, já fiz um planejamento. Tá? Conforme vocês forem tendo experiência, vocês vão olhar para esse modelo aqui e assim como eu já fiz, vocês vão fazer um planejamento já em termos de projeto. Tá? Ele diz aqui que é para desenhar na vista frontal e superior. Isso é detalhamento, é o ambiente do papel. Agora nós estamos na modelagem. Tá? Então vamos avaliar o seguinte: o volume máximo dessa peça, a maior medida é de 70 por 100. As outras dimensões são menores. Faz diferença começar pela maior e pela menor? Não faz diferença nenhuma. Faz diferença eu começar de cima ou de baixo? Depende. Você vai definir a tua estratégia de modelagem. É uma estratégia. O projetista define estratégia. Então, é como o administrador faz um planejamento. Né? Um planejamento nada mais é do que um projeto. Tá? Um projeto é você enxergar para frente. Tá? Para fazer um planejamento, você precisa enxergar para frente. Então, projeto, planejamento tem uma relação muito parecida. Tá? Cada um com o seu objetivo fim. Tá? Mas aqui, quando você é um usuário iniciante, tá? Você está modelando as primeiras peças, uma das estratégias que se adota é que você crie primeiro os volumes, adicione material e depois retire material. Tá? É uma estratégia que funciona. Então, seguindo esse critério, eu vou primeiro adicionar material e depois vou retirar material. Tá? Eu tenho aqui um autor de 90 que eu tenho que atender. Tá?
E as outras informações dimensionais eu tenho 70 por 100 volume máximo. Vou pegar aqui, vou fechar esse componente, vou criar um componente novo, tá? Posso clicar aqui também. E no plano superior, por que no plano superior? Porque eu vou desenhar olhando em cima. 70 por 100, eu estou olhando em cima, tá? De acordo com a posição que a peça está posicionada ali na documentação. Como ela é uma peça que eu também visualizando, eu não tenho nenhuma informação dizendo que esse volume não está no meio dessa placa, que esse volume aqui não está no meio desse quadrado de 40 por 40, tá? Eu não tenho nada que diga que não está no meio, então eu já automaticamente considero que está centrado, tá? Estando centrado, eu já me referencio e vou fazer um retângulo central, começando da origem, ó. Clico, abro o retângulo. Como o retângulo é a única coisa que eu quero deixar nesse volume aqui, eu vou já partir automaticamente para a restrição dimensional, porque a geométrica está pronta. Então eu tenho aqui a informação 70 por 100. Eu vou procurar ir um pouco mais rápido nessa modelagem aqui, e conforme for realizando os outros modelos, vou adiantando um pouquinho mais, que eu vou falando um pouquinho menos, né? Senão vocês vão se estressar comigo de tanto falar a mesma coisa, né? Conforme vocês vão aprendendo, não precisa falar de novo, né? Então, eu vou aqui em recurso, ressalto base estudado, e lembra da informação de 90 mm de altura máxima? Estou começando por um bloco de 70 por 100 com uma altura de 90, tá? Então, com isso, eu já atendi a informação de projeto, altura 90. Eu já tenho um controle aqui, é uma restrição 90 mm, está aqui a restrição. 70 e 100 também estão aqui. Bem, avaliando agora, eu tenho um volume superior de 50 por 50 e um intermediário de 40 por 40. O de cima eu tenho a espessura. O do meio não, mas o de baixo eu tenho também. Então, eu vou fazer uma estratégia aqui que se baseia no recurso que eu quero mostrar para vocês, tá? A estratégia é a seguinte: eu vou deixar agora com que o modelo tenha essa cota aqui com o controle, que é a restrição 20 mm aqui dessa espessura, tá? Então, para isso, eu vou realizar a modelagem desse quadrado central de 40 por 40, tá? Venho em cima, tá? Em cima, seleciono a face superior, entro no ambiente de esboço, tá? Venho no retângulo central aqui, pego a referência para manter centrado esse modelo também e digo: bom, você foi colocado duas dimensões aqui, vou manter as duas, tá? Por caso de haver a possibilidade futura então de fazer alteração em uma ou em outra. Esse momento é quadrado, mas pode não ser no futuro, né? Então eu deixo nessa condição duas cotas: a cota de restrição de 40 nesse sentido e a restrição de 40 nesse sentido aqui. Ok? Veja só a novidade. Quando você trabalha com remoção de material, eu venho aqui em recurso, né, o esboço está pronto, você pode observar aqui na barra de status que eu tenho totalmente definido. Posso partir para o 3D agora. E quando eu removo o material, eu uso esse recurso aqui, parte extrudada. Como eu já mostrei para vocês, ó, o próprio ícone já mostra, ó, é um cubo amarelo, aqui é um cubo amarelo. Nesse aqui eu tenho um material sendo adicionado, verdinho, ó. Então eu uso ele para adicionar material plano, né, paralelo ao esboço. Nesse recurso aqui, de corte, é uma remoção, também normalmente paralelo ao esboço. Tá? Então tem um furo verde aqui. Vou chamar o comando, corte extrudado. O padrão desse comando é que ele corte baseando o contorno para dentro. Tá? Então, do contorno que eu fiz, a parte interna que vai ser removida. Só que nada me impede de eu dizer para ele que ele é para considerar o corte para fora, tá? Bom, considerando o corte para fora, essa flechinha aqui, ó, esse manipulador, essa alça, ó, para fora, para dentro. Observe que ele liga e desliga, ó.
fora, inverter para cortar. Para dentro é o padrão. Aqui eu vou cortar para fora então, tá? Se eu cortar aqui com uma profundidade cego, colocar aqui uma medida de 10 aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai cortar 10 para fora. Olha aqui, ó. Eu vou dar um OK só para vocês verem o que acontece. Cortou para fora. Né? O normal era cortar para dentro. Clico aqui em corte, no íconezinho, vai aparecer aqui a barra de ferramenta contextual e eu tenho editar recurso. Quando eu clico em editar recurso, tem uma mãozinha aqui, ó, tá? Eu volto para o ambiente, para o momento em que eu fiz a criação e eu digo, não, eu não quero cego, eu não quero definir uma medida de cima até lá embaixo. Veja que eu quero deixar essa espessura aqui, ó, de 20. Então eu não tenho uma medida de cima até aqui, e sim de baixo até aqui. Tá, mas eu comecei com o esboço de lá para cá. Como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, ó, e digo offset de superfície. Olha só, antes eu usei um offset aqui em relação ao plano de esboço, ó, onde começa o esboço. Agora é diferente, eu estou no padrão a partir do esboço, sim, vou continuar a partir do esboço, só que eu vou dar um offset aqui, ó, na condição final, tá? Não de da onde ele está partindo, sim aonde ele vai chegar. Ele vai chegar um offset da superfície de baixo, uma distância em relação à superfície de baixo, ó, offset de superfície. Novamente apareceu uma caixa azul que vai receber a informação de uma face ou um plano que eu vou selecionar agora. Então, opa, eu vou selecionar aqui, ó, de novo, saiu fora, até a superfície, offset de superfície. Giro o modelo, deixa eu clicar aqui, ó, vou girar o modelo e vou selecionar a face inferior, tá? Selecionando a face inferior, eu posso dizer assim, ó, 20 dali, Enter. Olha só o que aconteceu. Ele afastou 20 da face de baixo que eu selecionei, ó, tá? Observe só, conforme eu for aumentando a distância, ele vai se afastando. Conforme eu for diminuindo, ele vai se aproximando até ficar zero, né? Daí encostou, daí não tem offset nenhum, né? Aqui, ó. Então eu quero 20 afastado. Subo para 20 e inverter para cortar, continua ativo, eu quero para fora, ó. E OK. Olha o que aconteceu. Onde que está a informação do 20? Clico aqui, está aqui a informação do 20. Ó, essa aqui é uma restrição do modelo. Eu tenho 40 por 40 e eu tenho o 20 que eu procurava. Controla o que? Essa medida aqui. Olha só, se eu clicar nesse e digitar 30, é a espessura ali que eu estou mudando, ó. 10, Enter, aqui 20, Enter, tá? Então eu consegui atingir o objetivo do projetista, tá? Como eu mantive o topo, né? Então ó, eu comecei lá no topo, meu esboço foi criado lá em cima, ó. Agora, para que eu execute esse volume aqui, do topo dos 90, que é esse nível aqui, 90 milímetros, né? Eu vou precisar criar um volume com 15 de espessura que tenha uma medida de 50 por 50. Eu vou criar esse ressalto aqui. Vamos lá. Nesse topo, que é 90 de altura, né? Ó, 90. Eu vou clicar nele e vou abrir um esboço. Aberto o esboço, eu desenho um retângulo centrado novamente. Ele vai ter duas dimensões de restrição, uma de 50 em X e uma de 50 aqui em Y, tá? 50 por 50 completa o esboço, então está restrito geométrica e dimensionalmente. Eu já posso ir para o ambiente 3D e gerar então esse ressalto. A condição foi para cima, eu quero inverter a direção. Clico aqui, inverte. Falta só determinar qual a distância cego. Quero cego mesmo, uma distância de 15 milímetros. Informo para ele então que seriam 15. Como eu estou acrescentando o material, basta dizer OK e eu tenho agora o volume criado e todas as informações de restrição aqui disponíveis para mim realizar as alterações que eu precisar no futuro, tá? Acrescentei todos os volumes? Aparentemente sim, os 3 volumes.
Agora, de acordo com a estratégia de iniciante que eu comentei no início, né, que é primeiro se acrescenta os volumes, depois se retira volume. Então eu posso retirar os cantos aqui, por exemplo, começando pelo mais fácil. Os cantos chanfrados com medida 10 por 10. Tá? Como é que eu faço então para deixar a medida 10 por 10 naqueles chanfros? Eu tenho um recurso aqui, que é o recurso de chanfro. Tá? Ele está na barra de ferramenta recurso, né? Ó, recurso, chanfro, como se diz. E eu tenho aqui, ó, a opção ângulo distância e a opção distância distância. Se eu quiser usar distância distância, tá? Eu vou colocar aqui, ó, 10 em uma direção 1, e 10 na direção 2. Olha só o que vai acontecer. Seleciono a aresta que vai receber o chanfro. Se você deixar essa opção ativa, visualização completa, você já tem a pré-visualização. Se você já é um usuário avançado e acha ruim esse recurso de pré-visualização, pode desabilitar. Tá? Então, aqui uma visualização parcial significa que conforme você for acrescentando as arestas nessa caixa de diálogo aqui que está azul, né, que ela recebe a informação, ó, ele vai dando só parcialmente a informação de chanfro. Se você deixar a visualização completa, ó, ele vai mostrar todos os recursos. Eu vou girar um pouco a peça aqui, vou selecionar essa aresta aqui também. Então olha só, eu selecionei os 4 cantos, né, as 4 arestas, e agora observe junto ao mouse que eu não mexi o mouse e ele está lá com um símbolo de mouse e um certinho no botão da direita. É só pressionar o botão direito e eu concluo o comando, ele encerra e faz a operação para mim. Então eu tenho aqui o recurso de chanfro criado. Se eu quiser fazer uma alteração, eu clico nele, ó, as 2 dimensões estão lá. Só que esse recurso de 2 dimensões ele é usado quando eu tenho possibilidade de alterar uma delas. Ah, ó, 20. Só que olha lá de cima o que deu. Era o que se esperava? Pode ser que sim, pode ser que não. Então a estratégia de modelagem você precisa cuidar, tá? Para verificar se realmente atendeu a condição que você esperava numa futura alteração. Tá? Agora, como eu faria então, tá? Se eu quisesse sempre que fosse sempre a mesma medida, para não ter que sempre alterar as 2 fotos, como eu já mencionei em momento anterior, no exercício anterior, né? Fazer a alteração 2 para que eu tenha 15 por 15, né? Ou 10 por 10. Como que eu faço? Tá? Uma estratégia usada por projetistas é definir, ó, cliquei no recurso, chanfro, editar recurso. É definir ângulo distância. Então eu só tenho uma distância controlando e o ângulo de 45 graus é metade de 90. Né? Então significa que eu estou colocando a mesma medida nos 2 sentidos. Mantendo 45 graus, eu garanto que nos 2 lados, a direção 1 e a direção 2, vão sempre atender a uma única informação dimensional, tá? Que vai ser a cota D. Então, eu dizendo aqui, ó, eu alterando, vejo que fica sempre a mesma medida nos 2 sentidos, independente da medida que eu coloque. Tá? Então, deixando por a condição ângulo-distância, facilita essa alteração quando eu preciso que as informações se mantenham. Tá? Ok, esse é o meu objetivo, não vamos estender mais esse recurso. Removi o primeiro volume de material, antes eu só tinha acrescentado, né? Ó, por mais que eu cortei, né? Vai dizer, tá, mas você já retirou o material, né? Cortou, tá, mas visualmente é como se eu tivesse criado um volume aqui, um retângulo de 40 por 40, acrescentando material aqui, né? Imaginando um modelo independente do processo de fabricação, da manufatura, né? Então eu teria acrescentado esse volume aqui ao meu modelo, tá? Ó, vejam que eu comecei do bloco, né? Eu posso usar essa barra aqui para ir puxando, né, para baixo, para cima, que vai me mostrando a sequência de criação, tá? A história da modelagem. Ok. Bem, falta ainda remover um material na base, tá? Esse material aqui tem que ser removido. Como eu não tenho nenhuma informação de quanto ele está da lateral, eu já determino, né, que é centrado, está no meio da peça. Então eu tenho um canal que tem passante, né, também não tem profundidade,
quando ele avança, né? Então ele passa toda a peça. 40 por 5 de altura. Então, vou lá. Nessa face aqui, que é a face maior, vejam que ele está na face maior. Aqui é mais curto, é 40, 70. E aqui é 100. Então no lado maior, eu vou fazer 40 por 5. Lado maior, seleciono a face, crio o esboço, tá? Você pode se posicionar por aqui, né? Lembrando. Crio o retângulo centrado, né? Centrado. Vou lá na origem, ó, aqui, e abro o retângulo. Veja que o que está para fora do volume não importa, vai ficar para fora. Eu vou me preocupar só com o que vai interferir no modelo 3D, ó. Então daqui até ali eu tenho uma medida de 5, tá? E a largura é de 40. Então selecionando aqui a largura 40, vou girar para ficar mais fácil de entender, ó. Esse retângulo aqui centrado, eu estou usando só a metade superior dele, tá? Eu já usei o recurso de retângulo central para ele já restringir lateralmente. Geometricamente ele já está restrito, eu não precisa colocar a cota lateral e tal. E depois, se aumentasse essa largura aqui, essa cota lateral teria que estar alterando também para manter a condição de centro. Geometricamente eu já amarro, não tem possibilidade de ele sair mais do centro, vai sempre ficar centrado, independente de alterações que forem feitas no modelo. Indo em recurso, clico em corte extrudado, tá? Ele, por padrão, como eu disse para vocês, ele começa no plano do esboço e ativa a opção cego. Colocando a opção cego, se eu colocar aqui 70, tá? Olha só o raciocínio que vocês têm que ter na hora de pensar como projetista, tá? Não como desenhista. O desenhista diz, eu coloco 70 aqui, então ok, e tá pronto. Pronto, 70, passou. O que eu quero melhor que isso aqui, né? Mas olha o projetista pensando, não, mas e se houver uma alteração no futuro? Aqui tem uma restrição que pode se alterar. Digamos que eu mudo para 130. Olha o que aconteceu. Isso aqui eu precisaria manter a condição. Então eu teria que ter passado toda a base. Como é que eu faço para que a condição do projeto se mantenha independente dessas alterações aqui? Clico no recurso, edito o recurso e a condição é passando. Enquanto ele encontrar material para tirar, ele vai tirar, tá? Esse é o recurso passando. Então, agora, aumentando esse recurso, vou colocar mais longe, tá? Ó, ele vai manter a condição do projeto, tá? Sempre passando. Voltando aqui, eu vou deixar na minha intenção do projeto, né? Deixa eu ficar esperto agora. Vou botar na condição do projeto aqui, que era 70, né? Então, tem aqui 70 milímetros e preferencialmente salvo o modelo sempre na vista isométrica, é uma estratégia também considerando uma melhor prática, né? Posiciona ele, está pronto, só salvar. O nome que vocês vão colocar para ele é o número da chamada, exercício 2 da página 7. Então, eu vou clicar aqui porque eu já tenho, ele atribuiu aqui no nome, né? E eu vou salvar, ele vai dizer que já existe, né? Nós já tínhamos feito esse modelo antes, né? Para vocês já terem um primeiro contato. E agora vocês estão pensando em algo mais, né? Agora como o projetista pensaria. Ok? Então esse foi mais um exercício. No próximo vídeo nós teremos então a sequência da página 78.